Pessoal, na hidroalogenação, o que seria uma hidroalogenação? É você adicionar HCl, HBr ou HI. Aí você diz, o que é que eu vou notar de diferente aqui? Quando eu coloco o hidrogênio ou o haleto, só tem um átomo só. Aqui não, aqui eu vou ter dois átomos, um positivo e um negativo, um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Então o que é que vai prevalecer nisso aí? Vai acontecer uma coisa bem interessante, que é uma observação, né, feita por Markovnikov, que ficou conhecido como regra de Markovnikov, é a priorização para onde o hidrogênio, que é a carga positiva, vai. Então vou dar um exemplozinho aqui. Vamos adicionar aí nos alcenos. Então quando a gente pega um alceno, a característica do alceno é que ele tem uma ligação dupla, não é isso? Então ó, fica assim, CH2 mais, por exemplo, HCl. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Se eu dividir o hidrogênio com o cloro, então eu vou romper isso aqui, então vai ter um carbonozinho com dois hidrogênios, outro carboninho com dois hidrogênios. Então, o hidrogênio que é positivo, ele tende a buscar uma carga mais negativa. Então, como é que eu vou saber que um carbono é mais negativo do que o outro? Pela quantidade de hidrogênio. Quanto mais hidrogênio tiver, ele vai ser mais negativo. Então, essa carga positiva, como aqui tem a mesma eletronegatividade, tanto faz. O hidrogênio vai para um desse e o cloro vai para o outro, sem nenhum problema. Então, como seria aí? Ficaria CH3, CH2Cl. Mas pode acontecer o seguinte, se eu tiver uma cadeiazinha maior, como é o caso dessa daqui, ó. Se você for olhar aqui agora, a gente tem um probleminha. Vai ter uma rupturazinha aqui na dupla, a valência livre é essa e essa. E eu tenho aqui hidrogênio, que é positivo, e cloro, que é negativo. O hidrogênio ele pode ir para esse com menos hidrogênio, ou pode ir para esse com esse com mais hidrogênio, ou pode ir para esse com menos hidrogênio. E aí, o que é que acontece? Observou-se, né, o Markovnikov observou-se que nos reatores, o que é que acontece? O hidrogênio, como é positivo, ele tende a ir para o carbono mais negativo, que é o que tem mais hidrogênio. Então, esse carbono ele é mais negativo. Então, pelo fato dele ter mais hidrogênio, ele é a prioridade, é o alvo do hidrogênio. Essa regrinha a gente chama regra de Markovnikov. Então, deixa eu colocar o nome dele aqui. É o Markovnikov. Que ele vai sempre atrás, o hidrogênio sempre vai para o carbono que tem mais o que? Hidrogênio. Então, na verdade, como ficaria? O cloro vai para esse carbono aqui menos hidrogenado, ficaria assim, ó, CH3, CH cloro. E aqui eu tinha CH2 com mais um hidrogênio, CH3. Então isso é uma particularidade desse mecanismo. O mecanismo de reação é sempre o mesmo. Por exemplo, eu tenho os alcenos, aí você vem aqui agora, e os alcinos? Os alcinos vai ter a ligação tripla. Então na ligação tripla, o que é que vai acontecer? Vou fazer um exemplozinho disso aqui. Você tem esse mecanismo, aí eu venho para cá, ó. Vai ter a rupturazinha. E o que é que vai acontecer aqui agora? Como eu só tenho dois átomos, eu não vou poder quebrar a ligação toda. E a quantidade de hidrogênio é a mesma, então aqui tanto faz. Ó. Vai ficar CH2 dupla CHCl. Aí se eu quiser continuar adicionando a estrutura, aí aqui já vai funcionar Markovnikov. Você pode observar que esse carbono tem mais hidrogênio e esse outro, esse só tem um e esse tem dois. Então o hidrogênio aqui da molécula, ele vai priorizar quem? Esse que tem mais hidrogênio. Então vai ficar CH3, tracinho, CHCl, e aqui eu tenho outro, ó, Cl. Fica os dois cloros aí na estrutura. Essa é a regra de Markovnikov. Uma observação que se tem que ter aqui, a gente fala como observação, né? Você vê que onde ocorre mais é nos alcinos, né? No caso a hidroalogenação é mais nos alcenos e nos alcinos. Uma observação é quando você tem esse mecanismozinho aqui, ó. Eu vou dar um exemplozinho. CH3, CH2, mais, por exemplo, o bromo, HBr. Isso em presença de peróxido. Então ele dá uma exceçãozinha. Por quê? O certo seria o ataque aqui, eu tenho essas duas valências livres, o hidrogênio vir para esse mais hidrogenado, mas aqui não, ó.
Nesse caso, em presença de peróxido, o que acontece? O hidrogênio ele vai buscar o menos hidrogenado. Isso seria uma exceção. Que essa exceção, a gente chama isso daí de regra de Karash. Isso é uma exceção, é uma regra chamada anti-Markovnikov. Isso só acontece quando você tem bromo em presença de peróxido. Se não for em presença de peróxido, ele segue o Markovnikov normal. Então aqui ficaria assim, ó, CH3, nesse caso CH2, CH2Br. Então ele ia formar um bromo ligado ao carbono 1, certo? Então a hidrologenação é só você ter esse cuidado, ok, pessoal? Então fica a dica aí.